De volta nesta segunda-feira, conversando com o Genivan Vale. Você conhece o Genivan Vale, né? Você acompanha aqui o cenário político há muito tempo, sabe que é ex-vereador, é empresário e, se você não sabe ainda, ele faz parte dos quadros de comentaristas agora da TCM 95 FM, todos os dias no meio-dia TCM, lá na Rádio 95 comigo e com o Vonúvio Praxedes. Tem uma pergunta para mandar para ele? Manda através das nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp. Dando sequência aqui ao nosso programa desta segunda-feira, tem informação com relação ao prazo que o eleitor deve seguir aí para poder regularizar o seu título. Isso se você quiser votar, obviamente, em outubro, para as eleições deste ano. Você tem até o dia 6 de maio. Constituição. Todo brasileiro maior de 18 anos deve exercer o seu direito e votar. Como o ano será marcado por eleições em âmbito nacional, a procura para garantir que o título de eleitor esteja regular aumenta, assim como para a realização de mudanças no cadastro. Nós estamos com atendimento ao eleitor funcionando regularmente. A gente sempre pede ao eleitor para observar esse prazo, que é previsto na legislação, 150 dias antes da eleição, que se vence agora no próximo dia 4 de maio. Então é um prazo final para aqueles jovens que queiram tirar o título pela primeira vez, como para aqueles eleitores que desejam transferir o seu domicílio eleitoral ou promover qualquer alteração no seu cadastro, como, por exemplo, mudar o local de votação dentro do mesmo município. O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro. No entanto, o prazo para a regularização do título ou pedido da primeira via é até maio. O alerta serve principalmente para os jovens que podem buscar o cadastro tanto de forma presencial como online. De acordo com dados apresentados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o mês de fevereiro de 2022 registrou o menor número de adolescentes procurando o título. E isso, de acordo com o Tribunal Eleitoral, é preocupante para as eleições de 2022. Aquele adolescente que deseja realizar o pedido de entrada para o seu título de eleitor deve procurar o TRE aqui em Mossoró ou também a Central do Cidadão, apresentando documentos como um documento de identidade com foto e também um comprovante de residência. O jovem, ainda com 15 anos, que complete 16 até o dia 2 de outubro, que é o dia da eleição, ele já pode dar entrada agora no seu pedido, embora ainda com 15 anos. Ele já pode encaminhar pela internet ou presencialmente aqui o pedido para a tirada do seu título. Ele retira o título, embora com 15 anos, como eu digo, mas desde que ele complete os 16 até o dia 2 de outubro. Para isso, ele tem até o dia 4 de maio. Depois de regularizado ou da primeira via do título de eleitor ser garantida, o cidadão ou a cidadã também pode usar o aplicativo e-Título quando for votar. Basta apresentá-lo ao mesário. Já para quem vai com a via impressa, é preciso documento com foto. É sempre bom a gente reforçar. Semana passada falamos disso com o Luiz Sérgio aqui no estúdio, mas é sempre bom lembrar você para não deixar para a última hora. Olha, a governadora Fátima Bezerra realiza mais uma visita a Mossoró. Amanhã, nesta terça-feira, a partir das 10h30 da manhã, ela estará no Hospital da Mulher, cuja obra tem promessa de ser finalizada no segundo semestre. Às 11h30, a agenda da gestora estadual em Mossoró prevê o lançamento do projeto Plantando o Futuro, inauguração do viveiro de produção de mudas e o lançamento do projeto Vozes do Semiárido. Esta parte da visita deve acontecer na UERN, no Departamento de Gestão Ambiental. Aí, mais uma visita da governadora a Mossoró. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a gestão estadual com o Genivan Vale. Mas queria aproveitar ainda para perguntar, Genivan, em relação a esta legislatura na Câmara de Mossoró. Como é que você vem analisando essa renovação que aconteceu, os vereadores no primeiro ano que passou, agora entrando já no segundo ano? Estão começando a falar mais nos microfones, alguns deles os menos experientes. Como é que você analisa? Sempre há algumas surpresas, né? A gente tem visto algumas surpresas agradáveis, né? E outras troca de 6 por meia dúzia, né? Isso é natural. Eu digo muito que a classe política é o retrato mais perfeito do que o que nós somos no coletivo. Às vezes, ouvia pessoas reclamando muito da classe política e tal. E eu dizia que é preciso ter coragem de participar do processo político.
Eu tenho amigos e tenho familiares que são extremamente revolucionários de controle remoto na mão ou então de WhatsApp. De WhatsApp. E eu digo que é preciso você participar desde da escola, no 2º grau. Importante que participe ali do Grêmio estudantil, né? Na universidade, participe do movimento estudantil e que não fique somente reclamando. Né? E aí, quando chega na representação política, ali é o retrato perfeito do que nós somos no coletivo. Então, eu vejo muitas críticas, mas eu digo às pessoas, ali está o retrato nosso, não adianta a gente espernear. E, como eu disse, há umas surpresas agradáveis, e eu acredito que irão prosperar além muros da Câmara Municipal. Eu acho que haverá surpresas, né, nessa eleição, agora como houve na outra com o engenheiro Alisson. Eu lembro que eu fui fazer um comentário numa TV com a irmã e eu dizia que Alisson poderia surpreender. E na época eu acho que era o filho de Wellington Barreto. E até disse, não tem nem lógica, esse rapaz não tem nem chance. E ele foi deputado. Da mesma forma foi como para prefeito. Eu dizia que ele poderia surpreender, muita gente desdenhava. Alisson é prefeito. Da mesma forma eu vejo hoje dentro da Câmara, eu acho que há quadros valorosos ali dentro que irão surpreender e poderão obter, quiçá, mandatos federais. Quando a gente fala de análise política, e Carol cita ali que alguns já estão tendo um poder de voz, já estão utilizando, claro, da prerrogativa do vereador de fazer questionamentos. E voltando ao assunto do bloco anterior sobre governismo, ter ou não o poder necessário, enfim. A gente percebe hoje que tem um grupo de 6 parlamentares lá que tem colocado ali questionamentos pertinentes. É um debate qualificado que tem na Câmara, a gente não pode negar isso. No entanto, a longo prazo, estamos num período eleitoral. A longo prazo, não, a médio prazo, dentro desse período eleitoral, será que o prefeito deverá sofrer alguma questão negativa que envolve ali todos esses questionamentos na Câmara? Vamos ver, eu acho que se o governo é bem intencionado, ele consegue governar até com minoria. A gente sabe que é importante ter a maioria, haja visto alguns projetos de urgência, alguns projetos de envergadura que precisam ser aprovados. Se você tem uma oposição muito forte e é uma oposição que quer atrapalhar, ela atrapalha. Eu sempre tive cuidado, eu lembro demais quando chegou o projeto de lei, acho que do governo Fafá, do 14º salário dos professores. E aí o líder do governo veio falar comigo, pedindo se eu poderia votar o projeto. Pedi para ler o projeto antes, levei o projeto para casa, li, e quando chegou no dia da votação, orientei a bancada de oposição a votar favorável, porque o projeto era interessante. E eu acho que assim deve ser a oposição. Eu acho que a oposição deve estar ali, eu acho que não há governo tão bom que não mereça uma oposição, como também não há um governo tão ruim que não tenha uma boa bancada de situação lidando aquela sustentação. Então, assim, se o governo é um governo bem intencionado, se é um governo que está bem avaliado, e até o momento o Alisson está muito bem avaliado pela população, eu acho que na Câmara ele não terá dificuldade de aprovar com os que estão aí. Claro e é evidente que pode ser que isso mude, e ele venha a ter dificuldades. Haja vista do outro lado, na oposição, nós temos grandes quadros. Nós temos quadros valorosos e quadros extremamente experientes. Tanto experiente no parlamento, como experiente na gestão pública, que conhece os números, que conhece os meandros da gestão pública. Jennifer, vamos falar um pouquinho, como é muita coisa para a gente conversar, a gente podia ficar falando só sobre Câmara Municipal, mas vamos falar um pouco sobre gestão estadual. Como é que você vem analisando também essa gestão de Fátima Bezerra? Mas para iniciar especificamente em relação à economia, porque me surpreendeu por muitas vezes, inclusive no ano passado, final do ano passado, quando a gente recebeu aqui nomes do empresariado norte-riograndense, como Marcelo Queiroz e outros representantes da classe, como deu o branco agora, mais o Barcelos. Luiz Barcelos. Sim, exato. Da Agrícola. Exato, da famosa.
elogiando o comportamento de Fátima Bezerra em relação ao diálogo, que em outras gestões não existia. Como é que você tem visto essa relação dela, já que você está dentro também da classe empresarial e dessas organizações? Nós tivemos uma reunião, inclusive, há uns 15 dias atrás, o setor produtivo, na Fazenda Agrícola Famosa, aqui em Tibau, município de Tibau. E eu ouvi isso de Luiz Barcelos, que até me surpreendeu. Né? Achei a classe produtiva tendo esse respeito da governadora e não pode ser diferente. É interessante que as pessoas entendam que governo nenhum fabrica dinheiro. Né? No Brasil, nós temos um costume de ter uma revolta vazia, de termos uma ojeriza ao progresso, né? Ao capitalismo, quando todos nós sabemos que é do setor produtivo, é do trabalhador, né? É dessa relação de compra e venda que sai o dinheiro que abastece os cofres do município, do estado e da União. Então, eu acho que a governadora, nesse quesito, está de parabéns. Luiz Barcelos tem representatividade para falar pela classe produtiva, é o maior produtor de melão do mundo, né? E eu fico feliz saber que a governadora está tendo essa sensibilidade. Com relação ao governo, eu acho que ela teve uma sorte imensa, né? Infelizmente, né? A gente tem que frisar isso por conta da pandemia, porque veio muito recurso federal, muito. E ela conseguiu colocar em conta, em dias, várias contas atrasadas em virtude desse dinheiro novo que entrou. Isso é culpa de Fátima, a gestão do Estado? Não. Rosalba foi ruim porque foi ruim? Robson foi ruim porque queria ser ruim? Não. Quem conhece os números do governo do Estado sabe que nós somos ingovernáveis. É preciso uma reforma urgente. Nós temos alguns órgãos que consomem muito dinheiro do Estado. É incrível como a gente ainda aceita uma situação como, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte tem mais funcionários do que a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. Isso é para chocar a sociedade, mas a sociedade aceita isso de forma natural. Então, eu acho que se não houver uma reforma administrativa que enxugue isso, que permita que o governo caiba dentro do seu orçamento, nós vamos sempre ter o governo do Estado como um moedor de biografia. Moeu a biografia de Rosalba, moeu a biografia de Robson. Se não fosse a pandemia, ia moer a biografia de Fátima Bezerra. Então, ela teve sorte nisso. Você vê que os recursos caíram, os problemas estão aparecendo. O aeroporto está aí, já com quase 100 mil de dívida, já fechou o de Caicó. Enfim, começam a aparecer as despesas que o Estado não consegue fazer frente para honrar. Vamos então fazer um intervalo? No próximo bloco a gente continua a nossa conversa com Genivan Vale aqui no Cenário Político.